O ano era 2010. Eu estava na terceira fase do curso de História, cursava as disciplinas da terceira fase, dentre elas América Portuguesa, e um belo dia eu estava chegando no corredor do terceiro andar, onde ficava a sala de aula onde nós geralmente tínhamos aula, e eu vi ao longe meu amigo Jefté. Ele estava conversando com outra pessoa, e eu fui cumprimentá-lo, Jefté, bom dia, não sei o quê. E ele, cumprimentou e me apresentou aquela pessoa. Ele disse: Pedro, esse aqui é o Roberto Tonera, ele é coordenador do projeto Fortalezas Multimídia. E eu, tá, muito prazer, tal. E ele estava lá porque ia fazer uma participação naquela nossa aula de hoje, daquele dia. A professora tinha cedido espaço da disciplina para que o Tonera pudesse fazer uma exposição sobre a história das fortalezas, do período colonial, da história do Brasil, da história de Santa Catarina, e também falar a respeito do projeto Fortalezas Multimídia, que ele coordena, como é que funcionava a pesquisa, as outras ações que o projeto fazia naquele momento. E eu acompanhei com bastante interesse, com bastante entusiasmo aquela exposição, aquela participação do Tonera. E, para ser bem sincero, eu estava fascinado com aquela exposição. Não apenas pelo conteúdo, não apenas pelo que estava contando ali pra gente, mas porque eu me lembrei, naquela exposição, de que eu mesmo tinha visitado aquelas fortalezas quando eu era criança. Eu tive a oportunidade de 2 vezes visitar a fortaleza de Anhatomirim, em Ratones, e aquilo me veio à mente naquele momento. Pois bem, por ali ficou aquela história. Na quarta fase, quer dizer, no segundo semestre de 2010, eu me lembrei tanto dessa visita do Tonera na disciplina de América Portuguesa, quanto dessa minha história com as fortalezas, pensando, puxa, isso é algo que eu podia fazer. É uma coisa que eu poderia ir atrás, que poderia me envolver, me interessar, enfim. E eu falei sobre isso com o meu amigo Jefté. Disse, então, Jefté, tu que trabalha lá no Projeto Fortalezas, como é que funciona, como é que é e tal. E ele, muito solícito, muito gentilmente, me explicou algumas coisas, como é que funcionava e tal. Eu disse para ele que eu tinha interesse, e ele me disse, olha, então você manda um e-mail pro Tonera, conversa com ele, vocês se acertam. E foi isso que eu fiz. Eu mandei um e-mail pro Tonera, e até lembro que eu não sabia exatamente como falar, se ele era professor, se não era, enfim, foi um certo nervosismo, uma certa ansiedade. Aliás, falar em Pedro e ansiedade, enfim, uma relação bastante próxima. Mas, enfim. E a gente marcou então de conversar e tal, e eu me ofereci então para trabalhar no projeto Fortalezas Multimídia. E ele aceitou. Mas tinha um detalhe. Eu poderia trabalhar lá no projeto, poderia ser estagiário do projeto Fortaleza Multimídia, mas o projeto em si não tinha autonomia para conceder uma bolsa para mim. Então eu deveria procurar a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis para poder ganhar uma bolsa. E isso não aconteceu. Na verdade, eu nunca ganhei bolsa da UFSC na graduação. E então eu trabalhei basicamente 3 anos no projeto Fortaleza Multimídia como voluntário. Ganhei bolsa por um período, mas foi uma outra história. Foi um projeto que o Tonera conseguiu aprovar pela Prefeitura de Florianópolis, e aí sim vinha a bolsa para um estagiário, que no caso eu fui contemplado. Mas isso é uma outra história. Mas o que eu queria mesmo contar aqui com essa história é de que fez toda a diferença para mim ter participado do projeto Fortaleza Multimídia como estagiário na minha graduação em História. Porque tudo isso aconteceu num momento bastante crítico, eu diria. Eu estava a ponto de desistir do curso de História, eu já não sabia mais se era isso mesmo que eu queria. Um dos motivos era a diferença que eu tinha encontrado entre a história que eu tinha aprendido a gostar no ensino fundamental, no ensino médio, e a história como uma área de pesquisa acadêmica.
não sabia se eu me interessava por isso, eu não sabia se eu queria dar aula. Na verdade, naquele momento eu sabia sim, eu sabia que eu não queria dar aula. Eu rejeitava completamente a hipótese de ser professor. Eu sempre fui um aluno mediano no curso de História, quer dizer, sempre na média. Meu IA, o índice de aproveitamento, sempre oscilava em torno de 8, né? 8,5, 8,75, 8, nessa faixa ali. Eu nunca tinha sido selecionado para uma monitoria, por exemplo. Pelo meu perfil socioeconômico, eu não me enquadrava para receber bolsa pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Então, os dois caminhos, quer dizer, de iniciação científica e de iniciação à docência, não estavam bem abertos para mim naquele momento. Então, o fato de eu ter podido participar do Projeto Fortalezas e ali atuar com pesquisa, basicamente, foi um diferencial tremendo para mim. Agora, fazia um mês mais ou menos que eu estava no Projeto Fortalezas e um dia, na verdade uma tarde, porque eu trabalhava no projeto no período da tarde, o Tonera veio com uma proposta para mim. Ele comentou a respeito das pesquisas que eram feitas ali no projeto e tal, e uma delas era sobre o Forte da Lagoa, uma fortaleza que eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade, era uma fortaleza já desaparecida e que ele tinha interesse em saber mais a respeito, em pesquisar mais. E aí ele comentou dessa possibilidade de pesquisa diretamente no Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, trabalhar com os documentos do século XIX, do século XVIII, que falavam sobre as fortalezas, especialmente o livro de engenheiros. Então ele me passou essa missão, na verdade, para eu ir até o arquivo público e identificar alguns documentos que pudessem falar a respeito do Forte da Lagoa. Então, naquele momento, eu senti duas coisas. O primeiro, que eu fiz questão de externar, era de entusiasmo, de opa, claro, eu aceito. E por dentro, medo. Total medo, porque eu não fazia ideia de o que eu ia fazer, como que eu ia fazer. Eu nunca tinha estado num arquivo, não sabia como é que eu ia pesquisar, nunca nem tinha ido no Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, não sabia o que fazer. Mas eu fui e ali comecei uma relação bastante próxima, inclusive com o Arquivo Público, mas a maior experiência que eu tive de pesquisa mesmo foi no ano de 2012, onde, como estagiário agora com bolsa, contemplado no projeto aprovado na prefeitura, nós tivemos a oportunidade de visitar diferentes arquivos em Florianópolis, não apenas o APESC, mas também o Arquivo Municipal, o arquivo do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. Enfim, nós visitamos diferentes instituições que tinham documentos que falavam sobre as fortalezas. E esse contato com as fontes foi para mim uma experiência única, porque eu não tive uma iniciação científica, eu não estava vinculado a nenhum laboratório, a nenhuma pesquisa de algum professor ou professora de história da UFSC. A docência para mim era um pesadelo total, eu não fazia ideia que eu poderia ser professor, então aquela foi a minha experiência com história, aprendendo a fazer na prática, o que é muito irônico, porque enquanto eu achava que o Tonera era professor, na verdade ele é técnico da UFSC. Ele é arquiteto, servidor da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem esse projeto de extensão, que é o projeto Fortalezas Multimídia, que nasceu justamente com o intuito de dar continuidade ao trabalho que foi desenvolvido durante o projeto Fortalezas da Ilha de Santa Catarina, no início dos anos 90 principalmente, mas que tem essa característica de que é um arquiteto que coordena. Quando chegou a fase de escrever o TCC, a minha pesquisa, o projeto de pesquisa que eu tinha iniciado, era justamente sobre as fortalezas. Era a partir dos documentos que eu tive acesso durante essas pesquisas para pensar as fortalezas no século XIX. O problema é que eu tinha uma outra visão a respeito do tema, né?
desenvolvido dentro do projeto. Até porque as fortalezas não são um tema recorrente no curso de História da UFSC. Existem outras temáticas de pesquisa, os professores têm outras pesquisas que não envolvem as fortalezas, o que é uma pena. E isso é um pouco da minha história. O meu TCC é algo que eu prefiro não falar a respeito. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer outras pessoas para conversarem aqui sobre o projeto Fortalezas Multimídia, sobre as experiências com as fortalezas da UFSC, e eu já estou conversando com algumas dessas pessoas que foram colegas meus de estágio no projeto Fortalezas, pessoas que vieram antes de mim, que se tudo der certo, se aceitarem o convite, nós vamos estar conversando aqui neste canal a respeito das memórias e experiências com as fortalezas. Agora, o que é que vai sair disso? Não sei, o tempo dirá. Vamos ver o que acontece.